culto. Assistir, você assiste jogo de futebol, você assiste uma novela, né, irmã? Aquela das duas, hein? Boa. A gente assiste aquele filme, aquele seriado, mas culto não se assiste. Culto não se assiste, porque as pessoas que ficam em casa, diante da televisão, diante do celular, falando, eu estou assistindo o culto, é só assistindo mesmo, porque culto se apresenta o seu corpo, aí você está cultuando a Deus. Então culto não é novela, culto não é um filme que você está vendo, culto não é um show que você está assistindo pela televisão, culto precisa de você oferecer, tá? Então não pega essa doença aí de muita gente que pegou a doença do culto pela internet, e elas estão todas doentes, todas doentes, todas doentes. Vamos lá pela palavra, vamos lá pela palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, 2 de Coríntios 7, o versículo é o versículo de número, vamos ler do 5 ao versículo 10. Cumprimentar a audiência de rádios, aplicativo, Facebook, YouTube, todos os irmãos aí dos aplicativos aí, os colaboradores, compartilham nossas mensagens nas suas redes sociais. Crente convertido faz isso, compartilha a mensagem, que você tem um Facebook, que você tem redes sociais, você compartilha as mensagens, compartilhe no WhatsApp, faça a tua parte, não importa se o outro lado vai ver ou não vai ver. Enquanto as pessoas não falarem assim, não mande mais, enquanto elas não falarem isso, mande para elas, quando elas falarem, uma vez eu recebi uma mensagem de um abençoado, falou, por favor, não mande mais essas mensagenzinhas para mim. Eu, perfeitamente, tirei ele, não mandei nunca mais, passei quase 6 meses sem mandar. Aí ele veio para mim, pastor, o senhor me abandonou, o senhor nunca mais mandou mensagem para mim. Então você vê que a pessoa é doida, né? Você vê que a pessoa é doida. 2 de Coríntios 7, 5 ao 10. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Ai, crente quer ter, meu Deus, só falando, eu aceitei Jesus, eu não tenho sossego. Pô, irmão, então aceita o diabo que você vai ter sossego. Meu Deus do céu. A Bíblia está enganando alguém aqui, irmão? Não, está enganando, irmão, a Bíblia? Olha aqui, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos... Eu não aguento tribulação, pastor, meu vizinho, é o cachorro do vizinho, é o gato do vizinho, é tudo do vizinho, eu não aguento. Gente fraca é essa, né? Atribulados, lutas, por onde? Lutas por fora. E o resto? Medo por dentro. Porque a gente enfrenta tanta coisa no mundo que a gente não demonstra o medo por fora, mas nós temos medo aqui dentro. Quem é que tem medo dentro? Às vezes nós não demonstramos por fora, mas nós temos medo dentro. Então diz, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Que bom, né? Um irmão consola o outro, um irmão não perturba o outro, um irmão consola o outro. E não somente com a sua chegada. Oh, chegou Tito, aleluia, meu Deus, que bom que ele não faltou o culto. Oh, não chegue não, por favor. Não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Tito falou para Paulo, eles te amam demais,
Aquela turma lá te ama demais. Aí aumentou a alegria do Paulo. Paulo se sentiu alegre. 8. Portanto, ainda que vos tenha contristado. Paulo ouviu de Tito que a igreja amava Paulo, mas Paulo mandou uma carta para eles. Paulo mandou uma carta pesada para ele, uma carta de... Como é que dá o nome? Quando mete o sarrafo, como é que dá? Chama? Fala, Cláudio, como é que é? Exortação, isso, Cláudio sabe dessas coisas. Exortação. Então, Paulo exortou, esfolou a igreja de Corinto de uma tal forma, mas quando ele recebeu a visita de Tito, que veio da cidade de Corinto, trouxe as notícias do amor que a igreja tinha por Paulo, olha o que Paulo escreve. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, falou, foi pesada, contristou vocês ficaram tristes com aquilo que eu falei com vocês, não me arrependo, porque às vezes a gente fala coisa para outra pessoa, e se arrepende e fala, não, irmão, esquece aquilo que eu te falei, tem que manter. Se for para ajudar a pessoa, às vezes a pessoa não vai gostar, vai se espernear, vai ficar aborrecido, vai ficar triste. Essa igreja ficou triste, ela, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo de ter contristado vocês. Por que Paulo não se arrependeu de ter contristado a igreja? Por quê, irmão? Embora já me tenha arrependido, só pelo fato deles terem trazido a notícia da igreja, Tito trouxe a notícia da igreja a Paulo, do amor que a igreja tinha pelo apóstolo Paulo, Paulo falou, embora já estou arrependido de ter escrito. Vamos lá. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, uma palavra de repreensão, uma palavra de correção, uma palavra, sabe, parece dura, que os nossos filhos não gostam de ouvir, essas palavras que os nossos filhos não gostam de ouvir, às vezes a mulher não gosta de ouvir, o marido não gosta de ouvir, e as ovelhas não gostam de ouvir do pastor, essas palavras. Então ele diz, aquela carta que vos contristou por breve tempo, agora me alegro, não porque fostes contristados. Falou, eu não estou feliz porque eu contristei você. Mas por que Paulo então estava feliz? Mas, porque fostes contristados, vocês ficaram tristes, aborrecidos, mas gerou em vocês o quê? Mas gerou arrependimento. Porque sem arrependimento não tem paraíso, irmão. Irmãos, não se engane. Se nós não nos arrependermos, vocês todos junto comigo, vamos todo mundo para o inferno dizendo que vamos para o céu. Tem que haver o arrependimento. A carta foi dura, foi como se fosse, sabe, uma grosseria do apóstolo, como um homem de Deus fala assim, como uma mulher de Deus fala assim, como que um homem de Deus fala assim para a igreja? Como? Não pode, não tem amor, ele tem que medir as palavras. No mundo a gente escutava tudo, o nego mandava a gente para tudo quanto é lado, xingava a mamãe, xingava a papai, a gente não, nada, né? Nada. Agora com a palavra que às vezes vem dura para a gente, a palavra que sai daqui, ela não vem só para contristar vocês, vem para gerar arrependimento. Arrependimento de quê, pastor? Arrependimento do que eu falo, do que eu faço, do que eu fiz, do que eu já fiz, do que eu vou fazer, e quando eu fizer, me arrepender imediatamente. Não aquele arrependimento de Judas, que chorou amargamente, foi lá, devolveu 30 moedas, e foi lá e se enforcou. Mas o arrependimento de Pedro, que saiu, chorou amargamente, mas não se enforcou, e voltou para o Senhor Jesus Cristo. Que quando você se arrepende de um mal que você causou por uma pessoa, você tem coragem de conviver com ela, ficar cara a cara com ela, e continuar tendo por ela o mesmo amor que você tinha antes.
Porque você se arrependeu. Então, quando Paulo diz, fostes contristados, mas porque fostes contristado para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus. O que é ser contristado segundo Deus? Que quando Deus nos contrista com a sua palavra, ou seja, Deus, Ele vem com a palavra, Ele nos pressiona no canto da parede. Ele fala, você é meu, ou você é meu, você está fazendo tudo errado, você entendeu? É você falar assim, estou acuado aqui no canto, o que eu faço? Se arrependa. Arrependimento é o caminho da cura. Arrependimento faz com que relacionamentos voltem do mesmo jeito que era lá atrás. Você vê pessoas que às vezes rompem um relacionamento, um matrimônio, e depois de uns tempos se arrependem de verdade. Eu conheço famílias que se separaram por algum tempo, e depois se arrependeram, voltaram, estão casados há 50 anos, e vivem bem. Sabe por quê? Porque houve um arrependimento. Não é um arrependimento de Judas, chorou, devolveu as moedas, mas foi lá e bancou lá o covarde, não quis mais encarar. Então, se eu me arrependi, eu tenho que ter coragem de encarar aquela pessoa que eu feri, porque você vai olhar para ela, e ela vai olhar para você, ela vai ver que você realmente, de fato, se arrependeu. Então, quando Deus olha para mim, e Deus olha para vocês, Ele tem que olhar para mim e para você, e ver de fato arrependimento. Ele tem que ver de fato que eu não quero mais ser um prostituto, eu não quero mais ser um ladrão, eu não quero mais ser um assassino, eu não quero mais ser um roubador, eu não quero mais ser um mentiroso, eu não quero mais. Por isso que a palavra é obrigada a falar, quem vive fazendo isto, aquilo, tais, foste algum de vós, se fizer isto, vai ser lançado no inferno. Então, isto tudo é para contristar a gente, para pressionar a igreja, para a igreja olhar para a palavra, olhar para Deus e falar, eu estou errado, mas eu estou errado de uma forma que eu não quero mais sentir isto, sabe, sentir esse nojo de mim, sabe, eu estou me sentindo mal, porque eu pequei, porque eu errei, estou arrependido. Então, o verdadeiro arrependimento é como, desculpa que eu vou falar aqui, irmão, porque você, não sei se já aconteceu com você, ou com alguém, de você estar com uma dor de barriga e não dá tempo de chegar em casa e fazer na calça. Alguém já aconteceu isso? Eu já levanto a minha mão, que eu não tenho vergonha de nada. Cara, você fica louco para chegar em casa para fazer o quê? Tomar um banho, porque você se sente como? Imundo. Então, quando a gente erra, a gente tem que sentir como se nós estivéssemos tudo borrado, estou com nojo, cara, estou com nojo. Quando nós sentimos esse repúdio pelo erro, pela mentira, isto sim, você pode dizer, esse arrependimento está comigo, cara, estou vivendo este arrependimento. Não é esse arrependimento que a pessoa faz hoje, pede desculpa amanhã, faz depois, daqui a 3 meses faz de novo, aí pede desculpa, daqui a 4 meses faz de novo. Isto não é arrependimento, se chama remorso. Eu tenho que voltar às pazes com aquela pessoa, porque eu preciso ter benefícios com ela. Então não é arrependimento, é benefícios. Então eu volto para ele para ter benefícios. Benefício, não é que eu me arrependi de ter feito. Então as pessoas não se arrependem de ter coisa com Deus, erram, ficam na idolatria de festinha de São João, ficam brincando com Deus. O que tem? Agora a frase é essa, o que tem? Irmãos, comigo não tem nada, tem com o dono da igreja, que não é eu, graças a Deus que eu não sou dono de igreja nenhuma, é Cristo. Então quando ele for, pois fostes contristados segundo Deus. Então Deus me contristou, não é segundo o mundo contrista a gente, pessoas contristam a gente,
e a gente pede perdão, daqui a pouco a gente volta a fazer de novo, as pessoas pedem perdão para a gente e volta a fazer de novo. Mas quando Deus nos contrista, sabe, é algo que eu estou sujo, eu preciso me lavar. Eu preciso de me lavar. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Ou você está pensando que eu estou aqui fazendo uma encenação? Eu estou aqui falando com o povo de Deus, com a igreja de Deus, que nós temos sim de sermos contristados, mas contristados segundo Deus. Sabe, não é segundo o pai, grosso. Isso não é contristação, isso aí é ameaço, isso é terrorismo. Sabe, às vezes você vê um burro velho gritando com uma criança. Cara, eu falei, que isso? Isso é um absurdo. Tem que pegar uma pessoa dessa, botar uns 3 montanhas daqueles de maçaroca, juntar ele e botar o dedo na cara dele e falar, você é isso, ele vai ficar lá quietinho. Sabe, isso aí é o mesmo sentimento que uma criança sente quando você faz isso com uma criança. Sente acuada. Então ele disse, pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus, quando Deus nos entristece, como é que Ele me entristece? Irmãos, poxa, eu gostava demais de uma cocaína, puxa vida, uma noitada, sabe, naquela fedentina lá da Lapa lá, aquelas boates toda fedorenta, aquelas bebidas nojentas, eu gostava demais, mas Deus me contristou, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então quando a palavra veio até mim, ela me enquadrou, a palavra me enquadrou. Então a palavra tem que te enquadrar, a palavra não pode deixar você escapar. Não, eu tenho um escape aqui, eu posso continuar no meu errinho aqui, no meu bichinho de estimação aqui, porque vai dar tudo certo nada, irmão. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento, e esse arrependimento é para o quê, irmão? É para quê? É salvação. Então sem arrependimento não tem salvação. Não tem salvação, pastor? Não tem salvação. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque a Bíblia diz que sem arrependimento não tem salvação. Diga, não tem salvação. Olha só o que diz aqui em Lucas. É Lucas? Deixa eu ver aqui. Só um instante. Lucas não, Mateus 3. Mateus 3, 7. Mateus 3, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Valeu, cachorrinho. Tá alegrinho, né? Tadinho. Ou deve estar passando fome ou está preso igual um escravo. Olha aí, Mateus 3, versos 7 a 10. Olha aqui, irmão. Vendo ele, porém, João Batista estava batizando. João Batista estava lá no Jordão, lá no meio da água, lá, não chamando ninguém, as pessoas iam lá. Vendo ele, porém, que quem? Muitos, era pouco ou era muitos? Muitos quem? Fariseus e saduceus vinham ao batismo. Disse-lhes, por que eles vinham ao batismo? Porque eles achavam que o fato deles se batizarem nas águas estava dando direito a eles a quê? A salvação. Preste atenção. Pode passar, irmão. O que ele disse? Volta para trás. Disse-lhes, raça de víboras, raça de cobras, raça de serpentes, surucucu, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem te falou para vocês, se eu batizar vocês, vocês serão salvos? Vocês são salvos? Não, não.
Quem não for batizado não é salvo. Não, quem não se arrepender que não é salvo, meu irmão. Quem não crê em Jesus que não é salvo. Não é quem não se batizar. Produzir, pois, frutos. De quê? Digno de quê? Então eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento. Então em mim tem que começar a brotar. Se eu me arrependi para com Deus de ter cometido os pecados que eu cometi, a idolatria, você sabe, irmão, que tem gente que se converte, finge que se converte, e tem anel de ouro de São Jorge, de Santo Antônio, cordão, sabe, aqueles cordão com crucifixo, com a imagem, sabe, tem coisas, pulseira, lá o velho guerreiro, né, sabe, estão lá guardadinho lá na caixa, isso é idolatria. Uma senhora que estava aqui no nosso meio, acho que ela até partiu para o Senhor, ela era metida com isto, ela doou, tinha um anel que ela dizia que era da uma entidade lá, estava guardado na casa dela. Eu falei, irmã, vende, irmã, é ouro, vende, guarda, gasto dinheiro. Não, eu estou com medo até desse dinheiro. Tá, eu não tenho medo de dinheiro não, pode mandar para mim. Mandou para cá. Tudo que eu pegar nas minhas mãos, abençoado, é abençoado. Você acredita que você pegar é abençoado? Se você é abençoado, você só tem a bênção, você não tem desgraça, tua mão não transmite desgraça, a não ser se você não é um abençoado, né? Você é um abençoado, você abençoa. Então, ela mandou para cá, a gente já gastamos já o dinheiro já. Produzir para os frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz o quê? Fruto, é cortada e é lançada no fogo. Então, você tem que produzir frutos. Se arrependeu? Me arrependi. Então produz fruto. Que a tua vida seja uma árvore frutífera, mas de frutos que demonstre que verdadeiramente você mudou. Como que muita gente não muda nada, irmão? É uma hipocrisia, gente com ódio do outro, crente com raiva do outro, gente com raiva um do outro, sabe? Família, gente do mesmo sangue, saiu da vida dentro da barriga da mesma mãe, com ódio, sabe? Eu quero que... Gente, que arrependimento é este? Todas as vezes... E essa guerra toda, tudo por causa de uma coisa só chamada dinheiro. Ah, pastor, o senhor não sabe? Eu não sei não, meu. Eu só sei o que está aqui escrito. Para mim o que vale é o que está aqui escrito. O resto para mim é tudo besteira. Você quer ver aqui uma outra coisa? Olha aqui, ó. Lucas 19. Mateus, Marcos, Lucas 19. Deixa eu mostrar aqui um homem arrependido. Lucas 19, do 1 ao 10, não vamos do 1 ao 10 não, vamos lá direto aqui ao versículo 5 ao 8, ao 10, né? 5 ao 10. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Sabe quem era Zaqueu? Quem sabe quem era Zaqueu? Quem era? Ele era um ladrão. Ele era um cara muito ruim. As pessoas iam passando necessidade, ele tomava o dinheiro das pessoas, ele tomava na mão grande. Então era um cara odiado, um cara roubou demais. O cara era um Lula na vida. Corta isso, irmão. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa
e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo: que ele se hospedará com um homem pecador? Jesus não está fugindo, Jesus não foge de pecador, abençoado. Jesus vai atrás dos pecadores. Nós não podemos fugir de pecadores. Paulo falou assim: você não tem que se afastar de quem está no mundo que é pecador. Nós temos que se afastar de gente que diz que é crente e vive como pecador. Essa gente a gente tem que deixar de lado. Esses falsos irmãos tem que deixar de lado. Não são irmãos, são falsos irmãos. Tem que deixar de lado. Esse tem, dizendo que ele se hospedara na casa com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, o homem arrependido, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Irmãos, por favor, isto aqui é uma demonstração de arrependimento. Quando se fala de dinheiro, é a coisa difícil de sair do nosso bolso, irmão. Meu Deus do céu, é difícil. Então a primeira coisa que ele fez, que ele sabia que ele tinha roubado muito, olha o que ele falou: Senhor, eu resolvo, porque eu me arrependi. Ninguém precisa falar assim: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Não, eu me arrependi. O que eu fiz? Eu resolvo fazer. Estava ouvindo o testemunho de um pastor da presbiteriana, o Nicodemos. Ele estava dizendo que ele foi assim como eu, né, meio da pá virada. Ele falou que ele pegava lá, tipo o Bob, né, que passa assim, pega aquela comida, né, aí bota no carro, você passa, traz a comida, paga ali, depois leva para casa. Como é que dá o nome? Não sei como é que dá o nome. Dá o quê? Traz tu, né? Traz tu. Aí o rapaz vinha trazer a comida para ele, aí quando ele falou: esqueci, traz-me esse negócio assim. Quando a pessoa ia lá, ele pegava o carro e ia embora, não pagava. Então ele fazia isso várias vezes. Aí quando Deus chamou ele se arrependeu de tudo, ele lembrou dessa lojinha que ele comprava e comia lá. Ele falou que ele vendeu um carro e foi lá na loja. Aí o fulano olhou para ele, lembrou dele, falou: você lembra de mim? Lembro. Quantas vezes o senhor comprou comida e vazou, não pagou? Você sabe quanto eu devo a você? Ele falou assim: não sei, mais ou menos tanto. Ele falou: toma. Diz que ele foi lá e pagou tudinho de volta. Aí tem gente que assalta, rouba, faz o diabo a quatro aí fora, depois entra para a igreja, mas não devolve o dinheiro. Agora eu sou de Jesus, e o dinheiro que você roubou, por que você não devolve? Porque na verdade não se arrependeu. Porque quando se arrepende, não tem dinheiro, não tem nada, irmão. Não tem dinheiro, não tem nada. Olha aqui, ó: devolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes? Então ele diz: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje, Jesus disse: você se arrependeu de verdade, então hoje houve. Por quê? Porque esse homem se arrependeu. Jesus falou: verdadeiramente a salvação chegou na sua casa, você se arrependeu. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho de Abraão, porque o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Então o que ele quer fazer com os perdidos? Fazer com que ele contrista os perdidos, para que os perdidos se arrependam. Então, aqui está aqui. Olha o Lucas 24, 47. Vê aí. O que está escrito aí? 24, 47. Terminamos. Acho que eu não tenho isso não, irmão. Lá. E que em seu nome
e que em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento. E o arrependimento que gera o quê? De pecados. Pegar arrependimento para onde, irmão? Quantas nações? Todas as nações, inclusive aonde? No Brasil. Isso está faltando nas igrejas. Por quê? Nossa. Quem é que quer que pastor que quer se meter a besta com um empresário que põe lá 1 milhão, 500 pau lá todo mês na igreja? Quem é que quer meter a besta com aquela família de 30 pessoas que a metade da igreja é a família, né? Não vou pregar nada de arrependimento, eu sei que um está nessa vidinha ali, o outro está naquela pior ainda. Deus que me livre de perder o dízimo dessa gente. Eu e minha mulher não vamos mais poder ir à Disney uma vez por ano. Eu não tenho problema com isso, irmão. Vou fazer o que na Disney? Ver Mickey e Mouse? Pelo amor de Deus. Irmãos, vamos ser contristados por Deus, irmão. Vamos deixar Deus nos contristar. Vamos ficar com vergonha das nossas atitudes. Vamos nos sentir sujos com algumas atitudes que temos, com algumas palavras. Vamos sentir vergonha. Vamos sentir vergonha, sabe? Como a irmã falou, uma irmã que ligou que o marido está envolvido com pornografia. Ele sai da sala, vai dormir, ronca, não chora, não agoniza, nada, está afastado, só está indo numa igreja, dando 10% à igreja, cantando louvores, batendo palma, pulando, saltando, fazendo orações, ou como se estivéssemos indo igual os fariseus e os saduceus, indo para entrar na água para ser salvo. Ele falou: quem que falou que isso vai te salvar? Quem falou que vir aqui te salva? Dar o dízimo te salva? O que nos conduz à salvação, quando eu digo: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, eu estou arrependido, Senhor. Fazer como Pedro saiu daquele lugar e chorou amargamente. Deve ter passado a noite e dia chorando. Deve ter o outro dia, deve estar com os olhos, estufados de tanto chorar. Não é o chorar de estufar os olhos e depois repetir os erros. É estufar os olhos de choro e nunca mais fazer. Nunca mais. Eu não quero falhar contigo, Senhor. Eu quero ter a minha vida limpa, não só diante de ti, mas diante dos homens. Foi isso que Paulo disse aos Coríntios: o que me preocupa é um proceder honestamente, não só perante o Senhor, mas perante os homens. Assim seja. Assim diz o Espírito Santo. Vamos ficar de pé, família bendita. Se essas palavras te contristou, eu não me arrependo de ter te contristado, se ela produzir algo diferente em você. Tomara que ela produza, sim. Pai.